texto para que a gente observe a segunda temática, que é a que eu vou ministrar hoje, que é sobre o foco, né? Uma coisa é você entender o que Deus falou, outra coisa é você manter o foco do que Deus falou. Olha que coisa, uma coisa é você saber da missão que Deus te convocou, outra coisa é você não desviar dela. Porque essa ideia de meu ministério, essa ideia de minha chamada, está equivocado. Não tem meu ministério, tem um ministério que Deus me confiou. Porque essa ideia de meu ministério fica parecendo que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Não pode não, não pode não. E esta é uma tese que tem dominado muitas mentes, inclusive de gente. Meu ministério, começa a promover tudo, tudo tem que ter a foto, tudo tem que ter o nome, e Deus vai olhando aquilo ali, vai dando alguns sinais, né? Vai dando alguns sinais. Um dia desse eu estava numa ministração, e um pastor falou assim sobre a oferta. Deus já tinha me tocado no coração, para eu não dar R$2 de oferta. Um dia eu estou pegando a oferta, eu estou saindo de casa, e separei a oferta. Um crente tem que ir para a igreja com a sua oferta, ele tem que preparar a sua oferta, a menos que ele não tenha, mas se ele tiver, ele tem que preparar. E eu estava preparando a oferta. Nesse dia, eu estava preparando, quando eu peguei os R$2 que eu botei no bolso, Deus disse, uma vergonha, né? Você vai dar R$2 de oferta? Sabe o que Deus está dizendo? Você pode dar mais, você está em outro nível. Eu não ouvi aquilo ali. Aí um dia desse eu estava numa ministração, com um pastor que ele ministra sobre finanças, de forma fenomenal, no Brasil hoje, é um dos melhores que tem. Ele foi lá na igreja, é uma coisa impressionante a forma como ele está ministrando sobre finanças. E aí ele ministrou, quando ele ministrou, ele falou isso, o Espírito de Deus disse, e aí? Eu digo, nunca mais, Senhor. Nunca mais, porque eu tinha assumido um compromisso com Deus, que nenhum culto, em lugar nenhum que eu tiver, eu deixo de dar uma oferta, eu posso estar onde tiver. Se eu participar de um culto, como eu participo todo dia na semana, eu dou oferta todo dia, mas em alguns casos eu estava me descuidando, ou seja, Deus me mudou de nível e minha oferta não. Então se Deus muda você de nível e sua oferta não, Deus, ou você vai mudar, ou Deus vai te voltar do nível que você estava antes. Enquanto o irmão ministrava, eu digo, opa, Deus confirmou. Cheguei em casa, Senhor, a partir de hoje, R$2 é para dar esmola, R$2 é para comprar um bombom, mas nunca mais para dar oferta ao Senhor, a menos que eu só tenha 2. Então é durante momentos que Deus vai te dando sinais, aí você acorda. Só que tem gente que não acorda, Deus tem que falar uma vez, falar 2 vezes. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, Deus começa tocando a sassa, Deus começa tocando fogo na sassa. Não percebeu, Deus vai tocar fogo no carro. Não percebeu, Deus vai tocar fogo na casa. Não percebeu, Deus vai tocar fogo nos meninos. Não percebeu, vai tocar fogo em você. Aí você vai chegar todo queimadinho, dizendo, Senhor, Deus diz, é a única forma de tu me ouvir. Tem gente que é difícil de entender as coisas, né? Então a gente precisa estar ligado com isso. Não só perceber, mas manter. Aqueles que achou o texto, digam maior glória que você já deu essa tarde, porque ministrar à tarde não é fácil, ouvir à tarde é mais difícil ainda. A ideia aqui não é pregar. Então, se você não prestar atenção, você vai dormir. Se você dormir, você pode parar de ouvir aquilo que Deus queria falar com você, e é um prejuízo tremendo. Aonde eu parar, vocês continuam, tá bom? E aonde tiver um próximo ponto, vírgula, vocês parem e eu continuo. Enviei-lhes mensageiros a dizer, de modo que não poderei ir, para ir ter convosco. Entendi que é a diferença de tradução, compreensível. Então, preste bem atenção naquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Neemias percebe qual é a missão que Deus lhe confiou: restaurar os muros de Jerusalém. Essa é a missão. Primeira coisa, nunca cumpriremos o propósito que Deus colocou em nós sem enfrentar grandes oposições. É impossível você realizar algo que Deus colocou no teu coração e não ter levante. Ou seja, se não tiver levante, tem alguma coisa errada.
Então é igual mensagem. Aquela mensagem que Deus vai fazer coisas tremendas é a mensagem que você mais briga com ela. É aquela mensagem que você tem mais dificuldade. Quando eu começava, eu achava o contrário. Não, se Deus está, estou tranquilo. Não. É exatamente o contrário. Então toda pessoa, todo vocacionado, toda pessoa que tem uma chamada, ela precisa entender que ela vai enfrentar oposições ferrenhas. E se não tivermos o cuidado, ali o foco passa a mudar. Porque preste atenção, eu tenho que cumprir a missão, mas eu não posso esquecer para que foi que Deus me chamou, senão eu esqueço a missão para brigar com Sanbalat e Tobias. E tem gente que deixou de cumprir a missão para brigar com o encrenqueiro na igreja. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tem gente que não tem argumento que convença ele. Você dá um argumento, ele inventa um outro problema, você dá um argumento, ele inventa um outro problema. Aí eu descobri qual é a forma de lidar com essa gente. Esquece eles, cumpre o propósito, uma hora, o que ele falar, ninguém vai prestar mais atenção e você está cumprindo o propósito que Deus te estabeleceu. Tem muita gente perdendo foco, porque está discutindo com gente que não é para discutir. Eu encontrei um bocado de irmãos aqui, pastor, eu te acompanho na rede social, eu me posiciono como cidadão. Na pandemia eu me posicionei bastante como cidadão. Eu vi coisas que eu precisava falar, paguei um preço por isso e não me arrependo. Me cancelaram, criaram problema e tal. Quando você vê alguém me xingando na internet, eu nunca paro para responder. E também não bloqueio, pode xingar, pode falar, pode criticar, não tem problema. A minha missão é o seguinte, aquilo que eu postei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu falei, eu tenho a consciência que é o que eu tinha que fazer. Então se eu tenho a consciência de que eu estou fazendo o que é para fazer, eu não vou perder meu tempo dando satisfação a quem eu não devo satisfação. Tem um ditado chinês terrível, que ele diz assim, se toda vez que um cachorro latir no teu caminho, você parar, você nunca vai chegar no final da estrada. Então tem gente que ele vai ficar na estrada, ele vai invocar com você, não tem nada a ver com a missão, não tem nada a ver com você, mas ele vai tentar atrapalhar a missão que Deus te confiou. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que vigiar, para não perder o foco.